programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com Profissionais de Sucesso. Este é o 21º programa e hoje nós teremos pessoas incríveis, mulheres que estão aí na luta, falando sobre a psicologia no feminino, falando sobre o empoderamento da mulher e que vão trazer muitas experiências. Teremos a psicóloga Eliana Moreira e também a doutora Catarina, que estará conosco falando sobre os direitos do feminino, os direitos da mulher. Então fiquem conosco, não percam que já já o programa vai começar. Agora, para dar início ao nosso primeiro bloco, eu vou chamar a psicóloga Eliana Moreira. Vem aqui, Eliana, tudo bem? Que graça de te ver, que prazer. Obrigada. Seja bem-vinda. Eu amo o seu trabalho, você traz tantas contribuições para nós mulheres, que é importante. Eliana, para iniciar essa noite, né, com esse bate-papo aqui bacana, começando falando sobre mulher, né? Sobre essa questão emocional, afetiva, psicológica e também sobre o nosso desenvolvimento, né? Nesse ciclo da vida, né? Sim. Que vai passando de geração por geração. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, Eliana, para nós, por favor. Bom, atualmente, hoje eu trabalho, né, com acolhimento a mulheres vítimas de violência. Para mim é um trabalho muito gratificante. É um trabalho cujo eu já tenho ajudado muitas mulheres, principalmente mulheres que passam pela violência física, né, patrimonial, sexual, enfim, os 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha nos traz, né, a moral, enfim. Sim. E aí é muito importante a gente estar levando para estas mulheres aí, né, essa conscientização de que elas podem sair desse ciclo da violência. Sim, e é um ciclo, né? É um efeito dominó, né? E Sim. a violência psicológica, eu quero até que você fale mais sobre ela, eu vou pontuar, porque assim, a violência psicológica, muitas pessoas não sabem como é que ela se caracteriza, né? E a violência psicológica, ela tem muitas facetas, né? Tem a violência silenciosa, que também é uma violência psicológica, mas assim, para que as mulheres possam entender mais sobre os direitos da mulher, né? E o que é de fato uma violência psicológica, você pode clarificar aqui para os nossos telespectadores? Sim, a violência psicológica era caracterizada, né, aí por uma questão realmente onde o abusador, ele realmente diminui essa vítima, ele oprime, né, ele tira dessa vítima a sua autonomia, né, e ele pode estar se utilizando aí de algumas questões realmente para diminuir esta mulher, né, aí frente à sociedade, onde essa mulher muitas das vezes acaba acreditando, né, nessas questões dessa violência psicológica que ele traz, muitas das vezes nessa diminuição, né? E a mulher acaba acreditando que de fato ela é tudo isso que o agressor vem trazendo, né? E de acordo com o que ele acredita que a vítima seja. Então é muito importante que a mulher ela tenha conscientização acerca da violência psicológica, né? Porque é um tipo de violência que ela é muito silenciosa, porque ela não é vista como física. A violência Sim. física, ela deixa marcas, né? No caso, no corpo, né? E a psicológica, eu costumo dizer que ela deixa marcas na alma. Então, assim, ela muitas das vezes é mais desacreditada na nossa sociedade, porque ela não é visível. A mulher, muitas das vezes, sofre essa violência realmente dentro do âmbito familiar, né? E muitas das vezes ela tem até vergonha de expor, porque ela pode acreditar que os outros, né, que as pessoas ali do seu meio, das suas relações de amizade ou a sua rede de apoio, até mesmo se ela tem, né, porque muitas vezes essa mulher não tem, Sim. achar que ela vai ser desacreditada. Então a violência psicológica, ela realmente ela está abaixo, né, ali é como se fosse um iceberg, ela está abaixo. A violência física já é a ponta do iceberg, então quando chega ali a violência física é porque já houve todos os outros tipos de violência contra essa mulher.
É verdade. E essa questão da violência que vai passando de geração para geração, né? A transgeracional, né? Então, assim, uma filha que viu a mãe o tempo todo ser violentada e achar que é normal essa violência numa relação conjugal, né? Numa relação a dois. E eu percebo muito que alguns casos, claro que existem exceções, mas que tem muito a ver com a cultura, né? Essa cultura mesmo de que o homem é empoderado pela força, né? Muitas vezes pelo financeiro, e que sim, vai deixar as coisas acontecer porque é melhor não falar, porque falar é pior. Sim. E é interessante o quanto que as mulheres hoje elas estão buscando, né? Qual é o meu canal de voz? Qual é o meu canal? Onde eu procuro, né? E a questão também que você falou da violência psicológica. A violência psicológica, ela é configurada dentro do contexto do feminino ou de uma categoria, né, considerada minoria, tudo aquilo que afeta o emocional. Então, uma humilhação, né, um ciúmes excessivo, uma forma de desvalorizar o que a pessoa fez, seja um alimento, né, seja um carinho, seja, né, algo mais voltado para o dia a dia, questões domésticas ou não. Esse homem ele está sempre ali desvalorizando, né, diminuindo essa mulher, né? E o quanto que essas mulheres muitas vezes elas se perdem. Elas se perdem porque elas acham que elas não conseguem sair dessa relação, né, adoecida, tóxica, né, onde esse homem se empodera, né, humilhando, né, privando essa pessoa, né, de saúde mental, de saúde emocional, e também contaminando essas gerações que vêm, né, nessa constituição familiar. Isso é comum no seu dia a dia? Como é que você percebe e como é que você acolhe essas mulheres? Bom, a gente infelizmente ainda vive, Elise, em uma sociedade muito patriarcal, né? E Sim, aí, quando você traz essa questão das gerações, né? Quem nos assiste aqui, talvez alguém já tenha presenciado, né? Algum familiar passar por essa questão, né? De violência, ou tem alguma história realmente da sua mãe, né? Que tenha vivenciado esse tipo de violência, sim. enfim, casos na família, né? E aí o que acontece? Nós precisamos realmente combater a violência, porque ela realmente ela destrói, né? Ela destrói a autoestima da mulher, ela realmente traz danos realmente psicológicos gritantes, onde essa mulher vai sofrer com ansiedade, né? Com aí transtornos pós-traumáticos, com até mesmo aí até uma ideação suicida. Sim. Então, assim, é realmente um fato a gente olhar realmente com uma atenção maior, né, a nossa sociedade para a violência e não banalizá-la. Porque hoje a gente vê cada vez mais mulheres sofrendo, sendo vítimas de violência, e nós precisamos dar voz a essas mulheres. E silenciar, negligenciar essa violência é você permitir que a violência continue, que se propague, né, nas gerações, né, até mesmo para quem está testemunhando, né, porque hoje nós falamos muito de violência testemunhal, né, então assim, crianças testemunhando violência, né, entre a mãe ou entre outras pessoas no membro da família também faz com que isso, né, gere aí um assédio psicológico, um assédio moral, né. E aí, Eliana, o que é interessante a gente colocar aqui é como é que essas mulheres podem buscar ajuda, porque quando nós falamos assim do silêncio, né, da negligência, da humilhação, da pressão, da opressão, da desvalorização da mulher, que está dentro do contexto da violência psicológica, muitas vezes para algumas mulheres ainda é um desconforto apenas, não é uma violência, Hum, né? E assim, como levar para a sociedade essa informação de que essa violência, ela não vai passar, né? A pessoa tem uma alteração de humor, vai lá, humilha, violenta, depois fica bonzinho, ela na esperança de que isso vai melhorar, e assim vai passando a vida e essa mulher vai adoecendo, né? é. O quanto que isso adoece, né, psicologicamente, uma geração ou várias gerações, né? Como é que você pode orientar, como é o teu trabalho relacionado a essa questão mesmo de acolher, né, e passar informações pertinentes para que essa mulher possa buscar ajuda, aprender mais sobre os seus direitos enquanto mulher, enquanto pessoa. Fala um pouco para nós. Bom, é muito importante que a violência não seja naturalizada.
Muitas das vezes, quando a mulher ela foi criada dentro de um ambiente hostil, onde muitas das vezes ela presenciou, né, ali muita violência, ela acaba que por naturalizar aquele comportamento, né? Sim. E aí acontece que não é natural, né? A pessoa ser maltratada o tempo todo, humilhada, desvalorizada, invalidada. E é muito importante que cada mulher reconheça o seu valor, né? Que cada mulher reconheça que ela pode muito mais, que ela pode ir além. Hoje nós temos algumas implicações na questão da denúncia, porque muitas mulheres, eu acredito com estimativa de 46% aí de mulheres ainda são muito dependentes financeira, né, dos seus companheiros. Então, muitas das vezes, para denunciar, elas não têm uma rede de apoio, um local para onde ir, né? Mesmo a gente tendo aí alguns órgãos que dão assistência, né? Como nós temos a Casa da Mulher Brasileira, temos abrigo, aluguel social, temos também a Procuradoria Especial da Mulher, onde acolhe essas mulheres, tem um serviço lindo, com serviço de psicologia, o serviço também aí no setor jurídico, serviço social. Então, assim, para acolher e dar realmente uma voz a essa mulher. Mas a gente sabe que não é tão fácil, né? Os caminhos, eles são um pouco mais delicados para essa mulher. E é importante que a gente consiga fortalecer estas mulheres. É importante que nós consigamos aí mostrar para elas que elas podem buscar uma ajuda psicológica, um terapeuta, porque a partir disso, desse insight terapêutico também, ela vai poder ter aí um insight, né, de compreender realmente essa violência e a partir disso ela buscar ajuda. E é muito importante uma rede de apoio, cuja aí um amigo, um familiar, não esteja ali para julgá-la, mas esteja para acolher e mostrar para esta mulher que independente de qualquer coisa, estará do lado dela, para que ela realmente possa se fortalecer diante daquela violência, né, e sair desse ciclo da violência. Quando você trouxe essa questão desses momentos que acontecem, existe o ciclo da violência, né? Sim. Onde existe aí toda a questão da tensão, depois, nessa tensão, muitas das vezes são aquelas briguinhas, aqueles comportamentos mais um pouquinho agressivos, invalidando a pessoa com sarcasmo, enfim. E aí depois vem a agressão propriamente dita, né? Seja esta agressão realmente física, ou um Explícita, dano né? maior, mais explícito, Uhum. né? E aí depois a fase da lua de mel, onde muitas das vezes o agressor pede desculpa, mostra dizendo que vai mudar, que as coisas vão ser diferentes, e a mulher acaba que vivendo dentro desse ciclo e acreditando nesta mudança, que muitas das vezes por uma questão, né, ali dos filhos, por uma questão da família, do lar, e acreditando na mudança deste homem, né, deste companheiro, ela acredita nessa mudança, cujo muitas das vezes é muito difícil, porque para ocorrer uma mudança é necessário que este agressor ele reconheça que ele é agressor. É necessário que ele reconheça que ele precisa mudar comportamentos. E aí, quando não existe esse reconhecimento, essa consciência, infelizmente fica mais difícil. A mudança, né, de acontecer. Mas é interessante porque quando nós falamos no ciclo da violência, existe aquela violência consciente, que a pessoa está fazendo ali consciente. Existe aquela violência que é praticada somente quando a pessoa faz uso de alguma substância química, seja uma cerveja, seja uma bebida, seja o que for. E aí, assim, muitas mulheres trazem, mas ele só faz isso, ele é uma pessoa maravilhosa, é só quando ele bebe, é só quando ele está, né, mais alterado. Mas não importa, é violência da mesma forma. Eu penso que é isso que a gente precisa estar levando para as mulheres. Violência é violência. Não importa se a pessoa está consciente ou não, né? Se ele está usando alguma substância química ou não, né? Sim. Porque o agressor, o homem que é violento, ele é violento sempre. Né? Ele pode usar uma máscara ali por um tempo, mas à medida que ele vai se tornando diminuído ou se sentindo mais fragilizado, vulnerável, essa violência vai aparecer em vários formatos, né? E as mulheres precisam estar atentas, porque esse modelo que a mulher traz do silêncio, né? Esse modelo que já ficou no passado, que hoje nós temos os nossos direitos, esse modelo hoje, ele adoece mais do que nunca, né? Porque a depressão, ela está aí, a ansiedade, os transtornos, né, do estresse pós-traumático que adoece, a síndrome do pânico que vem pós-violência, a maioria delas, né? Quantas mulheres a gente atende? Eu atendo no meu consultório, você deve atender também, que tem medo de dormir, né? E do seu cônjuge fazer alguma coisa, sufocá-la durante a noite porque tiveram uma briga, porque sabe que ele é violento.
né? Não sabe como é que vai ficar essa vulnerabilidade durante esse período, até essa pessoa voltar à lua de mel, como você falou, né? Que são as promessas de que vai mudar. Mas, gente, não existe mudança de fora para dentro. A mudança primeiro precisa a pessoa querer mudar. É. Não pelo outro, mas por si, né? E Sim. depois, para que essa família tenha mais saúde emocional, saúde mental. Exato. Eliana, existe algum número que possam estar ligando para falar sobre denúncia, onde essas mulheres são protegidas, onde elas são acolhidas? Sim, nós temos o Zap delas, né? E temos a Casa da Mulher Brasileira, que aí eu vou deixar com a doutora Catarina para estar passando esses números, tá Sim, certo? tá Ela vai trazer certo. essas Ótimo, informações. ótimo. E aí a gente, né, pode estar passando sim, tá bom? Tá ótimo. Outra questão também que eu quero colocar para você é o quanto que muitas vezes essas mulheres minimizam a violência, né? Muitas vezes, pela própria condição de não ter uma profissão, de não ter uma renda, né? Eu já cheguei a ouvir falar assim: a minha mãe falou que eu tenho que suportar, porque como é que vai ficar o plano de saúde dos meus filhos? Eu vou criar meus filhos sem plano de saúde, né? A minha mãe disse que isso é besteira, é frescura minha que eu tenho que suportar. E aí, quando você vê aquela pessoa adoecida, tomando medicação para depressão, ansiosa, alerta o tempo todo, você diz: meu Deus, né? A que nível, né, a população chegou, né? Quanto mais nós evoluímos, mais a gente percebe as modalidades de violência acontecendo aí na sociedade Sim. contra a mulher, né? Sim, e eu acho interessante, Elis, assim, a gente pautar, principalmente essa questão dessa violência, onde essa mulher se coloca nesse lugar, porque muitas vezes ela não realmente não tem uma profissão, ela não tem um Sim, recurso financeiro, mas nós precisamos compreender, né, que diante de tudo isso, é melhor ela sair deste sim. ambiente, né, porque infelizmente isso pode levar até o feminicídio, Sim, né, e feminicídio que é aí algo fatal e é real, né? Acontece o tempo exato. todo, né, E Eliana? buscar essas redes de apoio, essas redes de ajuda, né, onde ela possa encontrar aí realmente, de uma certa forma, uma solução, né, de uma forma mais imediata para as necessidades dela, né? Seja um abrigo, seja um aluguel social, né? Seja aí uma assistência de alguma forma, familiares que possam ser essa rede de apoio. E aí, quando você traz na sua fala um pouco mais atrás sobre a questão da violência psicológica, né? Uhum. Nós retratamos a questão dos relacionamentos abusivos, Sim, né? Então, assim, é muito importante que a mulher perceba que ela está dentro de um relacionamento abusivo, seja um namoro, um casamento, enfim. Muitas das vezes essa mulher, este homem, né, esse parceiro, ele tem um controle sobre esta mulher. Esse homem, ele infelizmente, ele realmente busca diminuir esta mulher, sim. né? Ele muitas das vezes, de forma sutil, reclama sobre a sua roupa, sobre a maneira como você está se vestindo. Até o Ele, com- olhar, né, ele, Eliana? Assim, aquele olhar de reprovação, né? exato, ele começa ali a distanciar dos seus familiares, né? Porque aí Uhum. ele sabe que os seus familiares é a sua rede de apoio. Sim, E aí esse agressor, ele começa a te distanciar, né, dos seus familiares, de amizades que são mais sólidas, né, que são pessoas ali que pode estar te dando um apoio, te ouvindo, sem julgar, né? e com E é isso o muito isolamento vai se tornando mais presa, né? mais O preso. predador, né, vai Exatamente. E ele atacando se cada vez mais. fortalece, né? Porque é isso que ele quer, Isso. né? Ele Né, quer você se fica mais fortalecer. isolado, ou seja, você fica completamente indefesa. Exato. Aquilo que ainda te protegia e te defendia, agora não tem mais. Então, o abusador, ele fica ali como predador, mas vitimizando aquela pessoa, dizendo que só ele protege, né? Que as pessoas todas se afastaram. Isso é muito Exatamente. comum, Eliana. Sim, é aquela questão, né? Tipo, a mulher fica pisando em ovos. Uhum. Ela tem que pisar em ovos porque qualquer coisinha é um motivo de uma discussão, de uma Sim, briga. sim. E ela, para não estar vivenciando isso a todo momento, ela começa a aceitar, né, ali Sim. o que o agressor traz. Ela começa Sim. a se invalidar para validá-lo. E isso é muito adoecedor, né? Isso, de fato, adoece a mulher psicologicamente. Então, é muito importante você, mulher, perceber, né, que
qual o grau, né, aí dessa violência? Como é que você consegue aí se sobressair? Se você já pediu ajuda, já conversou com uma amiga, aquela pessoa que você confia de compartilhar, porque muitas das vezes você não se sente confortável de levar isso, né, ali no caso, uma delegacia, né, a Casa da Mulher Brasileira, aos órgãos pertinentes ali à defesa da mulher. Mas conversa com um amigo, uma pessoa de confiança, porque com certeza essa pessoa vai te ouvir e a partir disso ela vai também te acolher e quem sabe você terá aí forças, né, para É, poder se sair. é verdade, mas para isso precisa cuidar de você, né? A sua saúde emocional é muito importante. Dificilmente alguém sai, né, de uma caverna, né, com monstros ali te aterrorizando, sem você estar fortalecida. Então, se preparar psicologicamente, eu digo que até para sair desse ambiente você precisa planejar. Sim, Né, devagarinho, vai construindo a sua história, vai se fortalecendo, vai aprendendo, não vai trabalhar fora de casa, não pode, o que que você pode fazer em casa e começar a ter o sim, seu dinheiro, começar a ter a sua autonomia e se preparando, porque se você se preparar, muito provavelmente esse agressor ele está ali, ó, vidrado em você, né, obsessivo em você, não tira o olho, mas você vai se preparando e quando você estiver fortalecida, você pode sair. Porque sim, também é muito difícil, Eliana, a gente entende que é muito difícil, principalmente quem tem filhos, sim. né? Sair e os meus filhos, porque a gente sabe que a violência vicária existe, né? É, Tá aí, né? E que muitas vezes o agressor ele usa os filhos para maltratar aquela pessoa. Então, infelizmente. infelizmente, tá aí na notícia, né? No mundo acontecendo esse tipo de violência. Então, nós entendemos você, mulher, mas também nós estamos aqui para te dizer que você pode construir uma nova história a partir, né, do seu desejo, a partir de algo planejado, com pessoas em rede de apoio, né? Existem os órgãos públicos, as instituições que podem te ajudar. E não aceite. Isso pode estar acontecendo na sua vida, mas não é para ser assim, não é? Exato, né? E só ressaltando que a violência contra a mulher está em todas as instâncias sociais, né? Então a gente pode ter mulheres aí de uma classe social alta, né? Como Sim, também as mulheres de classe social baixa passam por sim, isso. Então, assim, não existe uma classe social que seja cometida pela é, violência. Então, é muito importante, como a gente falou, e você bem ressaltou, sobre a questão de buscar uma ajuda psicológica, um acompanhamento. Hoje nós temos também, né? Tem os CAPs para quem, né? Aí sim. pode buscar uma ajuda no CAPS ou de alguma forma, né? Aí a Procuradoria Especial da Mulher, até mesmo, porque nós temos profissionais, né? De psicologia É, você nem para precisa sair de acompanhar. casa, hoje tem os teleatendimentos, né? Exatamente. Tem ligação que você faz, são 3 dígitos que a doutora vai falar já já, e que você é atendida ali Sim, totalmente em sigilo, orientada. Então é isso que é importante, né? É você não normalizar isso. sim, um Porque a violência 180, é né? violência, não importa. O que que é violência? Tudo aquilo que faz com que você se sinta mal, se Sim, sinta diminuída, se sinta de alguma forma desconfortável diante daquele ambiente ou diante daquelas pessoas que estão ali, né? Porque a violência, o casal, um violentando o outro, no caso, o homem e a mulher ela se sente ameaçada, né? Risco de morte, muitas vezes mesmo. Mas outras vezes é no contexto. É sim, na frente dos filhos, às vezes na frente de funcionários, às vezes na frente de familiares, né? Que vai se perdendo o respeito, né? E aí não existe mais relacionamento. exato. A relação é algo muito intra, né? Sim, Então, para existir um relacionamento, precisa haver respeito, né? Precisa haver empatia, é né? Porque verdade. nem sempre o outro vai estar bem o tempo todo, daí você ter a empatia de aceitar a pessoa como ela é, né? Então, a relação não é fácil. Hum, E o que a gente vê muito na sociedade, Eliana, são casos mesmo de casais, né? Então, assim, hoje se fala de violência contra a mulher, tem muito mais violência de casais, relacionamento amoroso, do que propriamente a violência infantil, né? Entre os familiares, né? Por quê? Porque é uma violência que não se fala. uhum. Da criança, a criança chora alto, né? A escola percebe, né? O machucadinho, o roxo, a mudança de comportamento da criança. Mas na mulher, não. Muitas vezes a mulher, ela esconde, porque ela Escute. tem vergonha. E isso não é fraqueza, mulher. Procure ajuda. É verdade, né? Procurar ajuda não é sinal de fraqueza, é um sinal de força,
né? E eu acho que esse tema realmente é muito importante que nós estejamos aqui abordando para você que nos assiste, né? Que você consiga ter forças de sair de algum relacionamento abusivo, que você consiga realmente se sobressair, né? Aí de um sofrimento, de uma violência psicológica ou até mesmo uma violência física. E saber que você não está sozinho, porque existe hoje, sim, órgãos, né, responsáveis, competentes, que podem lhe acolher e que pode aí, com certeza, fazer com que você dê uma reviravolta na sua vida. E a violência tem cura, né? É o basta, né? É assim, é quando você consegue dar um basta sobre essa situação, né? Então, quando você consegue eliminar o agressor da sua vida de uma forma coerente, saudável, né? Você fica bem e você consegue se reerguer e construir a sua história de verdade, né? Porque essa história não serve nem para colocar lá na lixeira, né? Uma história de violência é uma história que realmente a gente, né, tem repulsa, deixa ali, né? Não gosto nem de tocar nessa história. Mas é isso, a psicologia ela ajuda muito, a rede de apoio ajuda, família ajuda, entender e saber dos seus direitos também ajuda. Então procure ajuda, você não está sozinha e não queira enfrentar isso sozinha, porque realmente é difícil, né, Eliana? É muito difícil. É muito Eu, difícil. como uma experiência de acolher muitas mulheres, né, vítimas de violência, que chegam ali muito fragilizadas, e que muitas das vezes a violência psicológica, não é tão vista, né, como a violência física, ela diz, olha, a violência psicológica, ela me perpassa muito mais do que a física, porque aquelas palavras que me foram ditas são palavras muito duras e ficaram na minha memória. E aí, muitas das vezes, essa mulher sai desse relacionamento, né, abusivo, ela consegue se sobressair, mas essas marcas ainda ficam, né? Então, é muito importante que a gente consiga. Principalmente quando vai de geração para geração, né? Porque é uma história que já viu lá no passado, vê acontecendo, né? E o medo de que aconteça, né, com um filho, com uma filha. Então, assim, vamos cuidar, né, dessa saúde emocional. Hoje, os órgãos públicos, eles estão aí, tem que procurar. E saber que procurar ajuda é fortaleza, né? Não é fraqueza. Então, assim, eu digo, quando você está procurando ajuda, nossa, ali mostra que você está querendo viver, né? Querendo uma vida diferente do que a vida que você está tendo no momento. Eliana, se você fosse deixar uma mensagem aqui para as pessoas, o que você deixaria aqui para essas mulheres que estão nos assistindo de mensagem, né? Sobre esse nosso momento, esse poder que a mulher tem, né? De buscar de dentro para fora, né? Essa mudança, essa coragem, né? E essa libertação também, né? Eu gostaria de falar para as mulheres que nos assistem que existe uma saída, que você não está sozinha e que sempre nós podemos mais, né? Então, você sempre pode mais. Se hoje você se encontra dentro desse contexto de violência, busque forças, né? E busque aí os meios pelo qual realmente você possa ser acompanhada, acolhida, né? Que você consiga receber a ajuda que você precisa para se sobressair, para sair, para se libertar deste agressor, para se libertar desse contexto de violência. E quebrar esse ciclo, né, Eliana? Quebrar o ciclo. É isso aí, mulheres. Não saiam daí que já já nós vamos voltar com as perguntas dos nossos telespectadores. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOL. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Olá, estamos retornando
ao nosso segundo bloco com as perguntas dos nossos telespectadores. Eliana, a primeira pergunta é da Ana Paula, 34 anos, e ela quer saber, doutora, como ajudar uma amiga que está em um relacionamento abusivo e não quer sair do relacionamento? Oi, Ana Paula. Boa noite. Vou tentar te ajudar, tá, com essa perguntinha, mas é muito importante, né, a gente perceber quando uma amiga está em um relacionamento abusivo e a gente não chegar já acusando ali o agressor, né, porque ela pode criar um distanciamento. Então é muito importante que você acolha, né, esta sua amiga. É importante que você consiga dizer para ela nas entrelinhas que você está percebendo que ela anda mais triste, que você percebeu um comportamento assim, como é que ela se sente. E se fosse você que estivesse passando por isso, como é que ela agiria, né? Como ela se comportaria no seu lugar, né? Para que ela comece a ter consciência aí dessa violência, né? Então eu diria que é muito importante que não se chegue já falando realmente, né, do agressor, falando mal dele, mas trazendo para esta mulher validação, valor para ela, e dizendo, olha, você é tão linda, você tem o seu valor, você é uma mulher empoderada, então você não precisa disso, né? E fazer com que ela tenha essa consciência aí dessa dependência emocional, porque muitas das vezes, se esta mulher ela se encontra dentro desse relacionamento é porque existe uma dependência emocional realmente aí com esse parceiro, né? Para que ela possa, a partir disso, ter alguns insights e começar aí a procurar caminhos por onde ela possa se sair desse relacionamento abusivo. Se sentir segura, né? Se sentir Porque segura. só sai se você estiver segura, né? Porque a Exatamente. vulnerabilidade é o que faz ficar. Não é Exato. verdade? E assim, quando você acolhe uma pessoa que está em vulnerabilidade, ela não pode também se sentir ameaçada por um abandono seu. Exato. Porque senão o agressor ele se fortalece, né? Exato. Então, ela vai voltar para o agressor e de uma forma que ele fique mais Exato. fortalecido ainda, né? Então, às vezes, na amizade pode parecer, né, que aquela amiga que é muito próxima fica um pouco chateada porque ela permanece naquela relação. Sim, Mas é muito importante que ela demonstre que ela diga, ó, eu estou aqui, sim. pode contar comigo. Se você Exato. precisar de alguma coisa, conte comigo, eu estou aqui, eu sempre estarei do seu lado, né? Para ela se sentir realmente confiante, confortável e saber que ela tem uma rede de apoio. Não abandonar jamais. Jamais. Porque senão o agressor fica forte, né? E a vítima fica cada vez mais vulnerável. Mas vamos lá para a segunda pergunta. Luciana, de 41 anos. Violência psicológica deixa marcas tão graves quanto a violência física? Sim, né? A física desaparece até algumas, né? Exatamente. Mas a psicológica, conta aí, doutora. A violência psicológica, né? Como nós já vimos falando, né? Ela é gritante, né? Assim, a dor emocional, ela é gritante. Então, muitas das vezes, a mulher, ela vai sair desse relacionamento, ela vai conseguir ter essa cisão, mas esse sofrimento psicológico ainda vai aí, né? Durar por um bom tempo. Então, muitas das vezes, aí vai ser um período bom de terapia, para ela poder superar e até mesmo acreditar em novas relações saudáveis, né? Para que ela consiga se abrir e aceitar viver uma vida mais saudável, uma vida conjugal mais saudável, né? E cuidar, né? Porque essa questão do TEPT, do estresse pós-traumático, é algo muito sério, Sim. principalmente, né, quando sai de um relacionamento, né? Os relacionamentos, alguns são marcados até por ideação suicidas, né? Então, precisa tomar bastante cuidado. Quem está acompanhando, né, famílias que estão, né, com processos de separação, fique atentos, né? Acolha, não julgue, fique ali. É rede de apoio mesmo, é abraçar e acolher. É muito importante. Mas vamos lá. Mas a terceira pergunta e última é da Camila, 29 anos. O agressor pode mudar? Eis a questão, né? Eis a questão. O agressor, ele pode mudar, mas é difícil, né? Por que que é difícil? Porque muitas das vezes o agressor, ele não reconhece que ele é um agressor. Ele não reconhece que ele está fazendo, está praticando violência, né? Então ele considera aquela mulher como uma posse, ele considera que aquele seu comportamento, aquela atitude, ela é natural do homem, que o homem precisa ser assim, né? E que ele é provedor, que ele coloca as coisas dentro de casa e que a mulher tem que Exatamente. estar ali submissa. E não é essa a Não é realidade. assim, né? Então, para que exista de fato uma mudança, porque pode mudar, mas para que ocorra esta mudança, é necessário que ele reconheça que ele
pratica a violência, que ele é um agressor, que os comportamentos deles não são saudáveis, né? E Então, se essa assim, violência também não vem de uma geração, né? Ele já vem de uma família que o pai era violento com a mãe e ele vai transferindo essa violência, né? Porque aí a cura precisa existir, né? Nessa questão transgeracional que a gente traz. Mas o que é interessante? Pode mudar? Pode. Todo mundo pode mudar. sim, Mas para mudar precisa querer, né? E querer é você entrar em contato com aquilo seu que é feio, né? Que precisa mudar, que é negativo, que está adoecido, né? E precisa ter um propósito também, sim. né? O amor pode ser um propósito, né? Paz, saúde mental e emocional pode ser um propósito, mas não é impossível, Não, né? não é E eu digo possível. sempre, às vezes as pessoas dizem assim no consultório, doutora, e como é que ele vai mudar? Eu digo, olha, mudar personalidade, só se bater a cabeça, ter um AVC, alguma coisa que muda a conduta, mas o comportamento, se a pessoa estiver disponível, mas eu posso falar para vocês, são poucos os homens que estão disponíveis para a mudança. Exatamente, são poucos. E aí, infelizmente, né, a gente está se deparando aí com realmente muita violência, né? Onde a doutora Catarina vai abordar, que é a questão do Uhum. feminicídio. Sim, E aí também vem, como não existe essa mudança, existe que muitos divórcios, né? E aí as famílias realmente muito desestruturadas, os filhos sofrem, né? A família toda sofre, porque a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela perpassa a todos, não é somente o casal, sim. né? Então todos sofrem dentro desse contexto. Então é muito importante se conscientizar, né, de que se pode mudar, então vamos buscar meios de mudanças, transformação, mudanças de comportamento, de atitudes, para que possa se conviver, né, e viver aí de uma forma mais saudável. É verdade. E a violência gera o que nós chamamos de ansiedade catastrófica. É como se daqui a pouco fosse acontecer alguma catástrofe. Mas é isso, gente. Fiquem aí que já já nós vamos dar sequência ao nosso programa e nós vamos trazer a doutora Catarina Clares, que vai falar, ela é advogada, e vai falar muito sobre a violência contra a mulher. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Olá, estamos retornando ao nosso terceiro bloco e como eu havia prometido, agora eu vou chamar a doutora Catarina Clares, que vai falar sobre violência, abuso feminino, né? Catarina, vem aqui, por favor. Que alegria te receber, falar desse tema tão importante. Senta aí. Então, vamos falar sobre, né, esse momento tão bacana, que é o Mês Internacional da Mulher, onde, né, nós damos voz às mulheres, né, nós conseguimos, a partir dessa pauta, né, do feminino, trazer também tantas informações relevantes para a sociedade, informações onde as mulheres vão entender mais sobre, né, esse posicionamento, né, como lidar com situações abusivas no seu dia a dia, situações vexatórias, assédio moral, seja no trabalho, seja doméstico, seja no social. Doutora, por gentileza, se apresenta aí para os nossos telespectadores, para que a gente possa iniciar esse bate-papo super interessante. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite, é uma grande honra, né? Vim falar um pouco sobre o assunto da violência doméstica contra a mulher, importantíssima, é uma pauta muito importante que a gente precisa trazer ao conhecimento da sociedade, né? Isso.
Doutora, fala qual é a diferença, porque o que eu percebo? As pessoas ainda têm muita dificuldade de discriminar homicídio de feminicídio. Fala, por gentileza, a diferença para que os nossos telespectadores possam entender isso na lei, né? E conforme a sociedade vai trazendo informações e as coisas vão ocorrendo, acontecendo, eu acredito que pode ficar até mais confuso quando não tem uma informação correta. Bom, no direito penal é importante estabelecer e que as pessoas tenham conhecimento de que o feminicídio é uma forma de homicídio qualificada, né? Então, o crime de feminicídio ele está no artigo 121 do Código Penal, em que vem falar que é um crime de homicídio cometido em razão do sexo feminino. Então, ele pode ocorrer da seguinte forma: ou no contexto da doméstica e familiar, ou pela discriminação pelo sexo feminino. Né? Então, a questão de gênero, né? Na questão de gênero. Sim. Na prática, doutora, o que diferencia o crime de homicídio para o crime de feminicídio é a questão da pena, né? É um crime mais grave e que ele vai ter uma pena mais grave, né? Então, ao passo em que o crime de homicídio simples, ele traz uma pena básica, ele vai de 6 a 20 anos, o crime de feminicídio, principalmente após uma mudança legislativa recente, que ocorreu no ano de 2024, né, ele vem trazer uma pena base mais gravosa, que ele vai de 20 a 40 anos. Então, hoje nós temos que o crime de feminicídio, ele é o crime que tem uma das maiores penas dentro do ordenamento jurídico. E é importante dizer também que isso demonstra que o Estado ele tem essa preocupação, né? Então, o crime de feminicídio, além de ser reconhecido como um crime muito grave, ele vem tratar não é um homicídio comum, né? Mas de um crime que é marcado pela desigualdade, né? Por todo esse contexto de violência contra a mulher. E assim, o feminicídio, muitas vezes, o criminoso, né, o abusador, a pessoa que praticou essa violência e esse assassinato, muitas vezes ele premedita, né? Ele vai dando sinais, né? E é isso que as mulheres precisam entender, né? Compreender que o feminicídio ele é o fim, né? É um basta. Aquela mulher parou de sofrer e custou a vida dela. Mas antes disso, quais são os sinais? E aí, doutora, eu gostaria que você falasse sobre esses sinais, né, dessa agressão que leva ao feminicídio, que leva essa mulher a ter tantos traumas, né? Muitas vezes não custa a vida dela, mas custa sim a vida dela, porque essa mulher vai ter muitas dificuldades psicológicas, muitas dificuldades de se reintegrar mesmo em outro relacionamento. Fala um pouco para nós sobre essa questão dessa violência, que não é para ser comum, mas que a gente vê o tempo todo aí noticiando, né, na sociedade, esse abuso, né, contra a mulher. Sim. A gente até costuma dizer que ninguém se casa com um sapo, né? A gente sempre procura o príncipe encantado. Então, a violência doméstica e familiar, ela começa com a violência psicológica. Como a doutora Eliana falou, é uma das violências que mais deixa marcas naquela mulher. Eu ouso dizer que a violência psicológica é uma das violências mais graves que é cometida contra uma mulher. Mas aí ela começa como uma forma de controle, né? Que essa mulher não pode sair com as amigas, essa mulher não pode usar um batom vermelho, essa mulher não pode usar uma roupa mais decotada. E o mais interessante, doutora, é que as mulheres acham que isso é uma forma de cuidado. Sim, eu acho lindo, sabe? Quando eu vejo assim um casal junto, de mãos dadas, crescendo junto, eu digo, nossa, que bacana, né? E quando você vê que só um cresce e o outro não. Muitas mulheres estão dentro de casa e o marido fazendo sucesso no trabalho, né? Na vida esportiva, né? E a mulher lá cuidando dos filhos, mas por quê? É interessante essa sua fala, porque eu sempre digo assim, quando eu vou fazer alguma palestra, né, para um grupo de mulheres, seja em escola, seja numa câmara municipal, seja em qualquer lugar, eu sempre digo assim, o que a gente precisa entender que o empoderamento feminino, ele não depende só do fato da mulher estar fora de casa trabalhando. Sim. Né? O empoderamento feminino, ele vai muito além disso.
né? O empoderamento feminino, ele traz que aquela mulher, ela é livre para estar onde ela quiser estar. Se ela está feliz dentro de casa, cuidando da família, cuidando do lar, ela é uma mulher empoderada. Assim como uma mulher que tem liberdade para sair, para trabalhar, para alçar outros voos, Sim. ela também é uma mulher empoderada. E o mais interessante que eu gostaria de trazer também sobre a questão do feminicídio é que, assim, não se trata jamais de um crime passional. Sim. Quando a gente fala de paixão, que não tem nada a ver com paixão, Sim. o crime do feminicídio, Sim. né, a gente está tentando romantizar de alguma maneira esse crime. E não tem nada de romântico. Ele fala muito sobre poder, sobre controle sobre essa mulher. Então a gente precisa entender isso também. E o ciúme excessivo, ele é uma forma violenta de controle contra essa Sim. mulher. E tem muita fala, mas ela provocou, né? Ela fez por onde, né? E não existe isso, gente, né? É importante a gente dar nome, né, a essas características perversas, né, que muitas vezes a gente percebe na relação conjugal, né? É um perfil muito comum desse agressor, né? O que é. normalmente ocorre, sobretudo dentro do ciclo da violência, que vocês exemplificaram aqui, é muito disso, né? Esse agressor, ele traz esse momento de tensão contra aquela mulher, Sim. ele comete a violência contra Quer aquela culpá-la mulher. também. Naquele pelo momento fato, que a né? mulher resolve procurar ajuda, que vai denunciar nos canais próprios ou procura algum familiar, ele chega e se arrepende e diz assim: olha, mas você me obrigou a fazer isso com você. É muito Se você pouco. não tivesse usado aquela roupa curta, Né? eu não teria feito isso contra você. Isso. E mais, eles sempre usam o seguinte termo: meu amor, mas não é porque eu não confio em você, é porque eu não confio no outro. Não é verdade? É verdade. Por isso que nós mulheres precisamos de informações reais, que não sejam fakes, né, de órgãos públicos, que nós possamos procurar, orientar, pode ser uma irmã, uma amiga, uma colega, uma vizinha, uma parceira de trabalho, mas orientar, porque não é fácil sair de um relacionamento abusivo. De qualquer relacionamento é difícil, mesmo que não seja abusivo. Se for abusivo, é muito mais difícil, né? Porque envolve dores invisíveis, né? Cicatrizes que muitas pessoas não vão observar. Então, é importante que a mulher saiba que você pode sim buscar ajuda, a doutora vai falar já já onde procurar essa ajuda, mas que você, a partir do momento que você decide, que você planeja e que você conquista esse empoderamento de que eu não quero mais, basta, né, para que não chegue uma violência maior, onde possa custar até a própria vida, né, vida dos filhos, né, que nós temos observado aí e visto noticiários assim terríveis. Então é importante que você saiba que existe sim locais públicos, que você não precisa ter dinheiro, você não precisa estar trabalhando, não precisa ter status social, não precisa ter diploma. Você vai chegar lá e você vai ser atendida como uma mulher que precisa de ajuda. Fale aí, doutora, para nós. Eu costumo dizer, sabe, que a violência doméstica e familiar, ela não tem um rosto comum. A gente não tem um estereótipo para um agressor, né? Então, assim, eu até digo, a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma violência democrática. Ela está inserida em todas as camadas da população. Sim. Né? Seja do mais rico ao mais pobre, não é porque uma mulher mais instruída, que tem uma formação acadêmica, né, que seja uma mulher empoderada, que seja uma mulher que sai para trabalhar, que ganha o próprio dinheiro, que ela não vai sofrer violência doméstica. Muitas vezes essa mulher sofre. E ela sofre em silêncio porque ela tem vergonha, ela tem medo do que a sociedade vai dizer. E assim, o medo é uma palavra muito feminina. Né? Sim. A gente já nasce dentro desse contexto em que desde que a gente nasce, isso historicamente falando, em que a mulher, ela aprende desde muito cedo a ser coadjuvante da sua própria história. Sim. E isso é muito... E uma história vulnerável, de né? uma história vulnerável. Não, se a gente for trazer exemplos, como a nossa sociedade ela é culturalmente
trabalha em cima dessa mulher para que essa mulher se comporte dessa maneira de aceitar qualquer tipo de violência dentro dos relacionamentos em que elas estão inseridas. Veja, quando a gente vai para um aniversário de criança, a gente leva o que de presente para uma menina? Uma boneca, um conjunto de utensílios, de cozinha. Os brinquedos estão todos para as meninas dentro desse contexto do cuidado familiar. Tábua de passar roupa, geladeira, fogão, tem tudo, né? E os meninos, eles vão ganhando o quê? Carrinhos, Bola, helicóptero, bicicleta, avião, banco imobiliário, Sim. que é para eles saber administrar a questão financeira. Então, assim, a gente está inserido nessa sociedade que já é patriarcal e culturalmente trabalha para que as mulheres elas se sintam assim. E assim, isso que você está trazendo é muito forte e é muito sério, porque nós aprendemos. Talvez se você olhar para dentro da sua casa, de onde você saiu, né, você falando e aqui passando um filme, né, na minha cabeça. Então, assim, meu pai viveu com a minha mãe a vida toda, até morrer, né? Mas a minha mãe dizia sempre assim para mim, se eu pudesse, eu não estaria casada, eu estaria estudando. Mas, mãe, por que você está casada? Porque eu não tenho o que fazer, minha filha, eu tenho vocês para criar. Então, assim, há 50, 60 anos atrás, o discurso continua o mesmo, não mudou muita coisa. Os presentes continuam os mesmos e o discurso da mãe de família, essa mãe que vive ali, né, onde tem um homem que provê o alimento, o colégio dos filhos, a saúde, essa questão estrutural, física, continua no mesmo papel. Poucas mulheres romperam. E as que romperam conseguiram liberdade mesmo de saúde integral. Eu lembro, na época, quando eu comecei a fazer a minha faculdade de psicologia, ainda existia sanatórios. Tinham muito mais mulheres internadas, ditas loucas, né? Porque o marido traiu, porque apanhava do marido, porque o marido tentou tacar fogo nelas, porque fez muitas aberrações, do que pouquíssimos homens, né? A gente ia para os hospitais fazer estágio e eu ficava pensando, por quê? E aí você vai evoluindo, você vai aprendendo e vai estudando. Gente, a violência é algo que vem nessas gerações e que as mulheres acabam e a sociedade acaba achando que é normal e não é normal. Nós não podemos achar que é normal a violência, seja qual for. Pode ser aquela mais hostil, mais sutil, né, mais leve. Violência é violência. Não tem a pior ou a mais leve, não existe. Tanto não é normal, mas atualmente ainda a gente relativiza muitas formas de violência, a gente romantiza muitas formas de violência. Quantos adolescentes, quantos jovens estão iniciando, né, a sua vida amorosa, estão começando a namorar, a paquerar, a gente até brinca quando a gente vai para as escolas, diz assim, quem é que está ficando, quem é que está namorando, quem é que está conversando, porque hoje existem vários níveis de relacionamento. Caminhando, é o ficante, é o olhante, é o conversante. E assim, a gente acaba relativizando muitas violências. O meu filho mesmo, assim, ele hoje tem 16 anos, mas há pouco tempo atrás, ele chegou em casa contando uma história que ele foi aconselhar uma amiga porque o namorado dela estava proibindo ela de ter amigos meninos. Ela não podia falar com meninos na sala de aula, né? Então a gente vai romantizando esse tipo de comportamento. Quantas mulheres até hoje pensam, mas o meu namorado, o meu marido, ele não tem ciúme de mim, será que ele realmente gosta de mim? Né? E essa fala que você trouxe acerca dos seus pais, que tão recente, 50, 60 anos, é pouquíssimo tempo, né? E eu que vim de uma cultura do interior do estado do Ceará, que ainda é muito mais difícil, porque culturalmente as mulheres aprendem que elas têm que suportar os relacionamentos abusivos. Eu já ouvi várias vezes mulheres mais velhas dizerem para as filhas, mas é ruim com ele, é pior sem ele. Sim, aquela história, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ninguém quer se envolver porque acha que não pode se envolver e ali a violência acontecendo. E por isso também, muitos casos de feminicídio, né, que acaba, né, tirando a vida daquela pessoa, porque entra ali no calor daquela emoção, aquela agressividade tão comum já entre os casais, que ela acha que não vai acontecer.
Né? Exatamente. Não busca ajuda porque acha que não vai acontecer. E vai acontecer, sim. Sim. Né? E isso não é comum, né? Não podemos normalizar a violência de forma alguma. E como você falou assim, o menino lá na escola proibindo ela de conversar com os meninos, a violência ela começa aí, nesses primeiros contatos. Você percebe a pessoa violenta muito antes dela praticar a violência, porque ela vai dando características que te deixa alerta, que te deixa, né, preocupada. E é importante também isso que você trouxe, doutora, alertar as mães, conversar com as suas filhas, os pais, porque o diálogo salva vidas. Além dessa educação que a gente traz de casa, é importante que as escolas elas também tenham essa consciência Sim. de ensinar sobre respeito, de ensinar sobre igualdade, de falar sobre violência de gênero. É muito Sim. importante que as escolas tragam palestras educativas, Sim. porque isso fala muito acerca da prevenção. Sim. Esses meninos, eles estão numa fase, numa idade em que eles estão começando a desabrochar, né? Adolescente, vão para a vida amorosa, vão conhecer outras pessoas, se apaixonar, e é nesse momento em que a gente precisa conscientizá-los acerca do respeito pelas mulheres. E assim, não distante ocorre quando a gente vai para as escolas fazer palestras, por exemplo, de que a gente fala quais são os tipos de violência, esses meninos nem sabem que estão dentro desse contexto de violência doméstica. E muitos acabam verificando que dentro da casa deles existe violência e eles nem sequer sabiam. Não é incomum que esses alunos, ao final da palestra, eles nos procurem para saber como é que denuncia, para saber como é que ele pode ajudar aquela mãe, a irmã, a tia. Existem muitas situações como essa, então é muito alarmante. A gente precisa falar sobre violência doméstica e familiar nas escolas. E para os trabalhar adolescentes. isso, né, no currículo escolar, né, como forma de empatia, forma de acolhimento também, né, formas de entender o que é violência, né, porque muitas vezes a criança, ela não consegue compreender o adolescente que a violência, ela tem essas questões sutis, né, Sim. intrínsecas, silenciosas, porque existe a violência silenciosa também, né, eu já atendi um menino agressor e que ele falava assim, se a menina não quiser ficar comigo, não tem um intervalo que eu não coloco o pé devagarinho para ela tropeçar e cair. Aí se ela cair, tia, eu digo assim, poxa vida, desculpa, foi sem querer, foi mal, hein? É Né? complicado. Então, assim, já mostra aí uma característica, né, seja de questão de educação doméstica ou não, mas uma característica de violência. Ou seja, se aquela menina não se agradar dele, não der conversa para ele, não, né, ter empatia com ele, não socializar com ele, no intervalo ele coloca o pé. É aquela velha história, né? Se não fica comigo, não fica com mais ninguém. Quantos casos culminam em feminicídio? Sim. Porque os homens eles não aceitam serem rejeitados. E daí a importância também da gente educar os nossos filhos para eles ouvirem não, para eles saberem que eles também podem sentir, que eles podem Sim. chorar, que homem também chora, né? E a escola, né? Essa questão de como levar esse tema, né, do agressor, né, o sexo masculino, né, fazendo esse tipo de violência na prática ali no dia a dia. Como eu falei, essa de colocar o pé, né, existem outras modalidades dentro do contexto escolar. A escola também tem consciência de que a escola pode fazer um trabalho maravilhoso, seja por meio de histórias, de contação de histórias, seja por meio de relatos de casos, seja por situações que estão acontecendo aqui agora na sociedade, ou não, pode ser histórias passadas, né, que eles estudam lá na disciplina de história, de geografia, ou mesmo de produção de texto. Então, é muito interessante que a família tem que ficar atento, que muitas vezes a família não sabe que esse filho é agressor na escola e pratica essas microviolências, né? Mas a escola também precisa ter um papel aí muito importante, principalmente onde tem essa transição entre puberdade, adolescência e vida adulta, né, doutora? É importantíssimo que se fale sobre essas questões de respeito, né? Em favor das mulheres, de respeito pelas diferenças também. Eles ainda não conseguem entender que
existem diversas pessoas, existem uma diversidade muito grande de pessoas e que a gente precisa respeitá-las, né? Normalmente você vê na escola os grupinhos de meninos, os grupinhos de meninas, sobretudo quando eles são mais novos, né? Quando eles estão saindo aí do ensino fundamental 1, indo para o ensino fundamental 2, e aí chega no ensino médio, parece que eles começam a se unir de novo, mas justamente nesse momento é que a escola ela tem que entrar com esse papel de trazer palestras, de trazer atividades que vão trabalhar nessa questão do enfrentamento à violência contra a mulher, que vão trabalhar na questão do respeito dos meninos para com as meninas, das meninas para com os meninos também, e no respeito de todas as diferenças que existem dentro daquela escola e naquele mundo daqueles meninos, daqueles adolescentes, né? Doutora, muito obrigada. Eu vou voltar já com as perguntas dos nossos telespectadores. Eu tenho certeza que tem perguntinhas aí super bacana, que provavelmente é a pergunta sua, que vai estar aqui a doutora respondendo em breve. Então fiquem aí já que nós vamos voltar em 1 minuto. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Retornando ao nosso bloco de perguntas, onde a telespectadora Renata, 38 anos, quer saber o seguinte: quais são os sinais que indicam risco de feminicídio? Bom, é importante, como eu já tinha falado anteriormente, observar o aumento do controle, o isolamento dessa mulher da família, dos amigos. A violência começa de uma forma muito sutil, né? Como a gente já vinha conversando. Quando se fala de proibição dessa mulher sair com os familiares, sair com as amigas, ele vai isolando aquela mulher. Hoje existiu, rapidamente, só trazendo um aspecto, né, da Lei Maria da Penha, houve uma alteração recente na Lei Maria da Penha, que inclusive o tempo das medidas protetivas, ela deixou de ser um tempo determinado, ela passou a ser um tempo indeterminado, porque quando foi feito esse estudo, observou-se que da primeira violência até o feminicídio, pode haver um período de até 1 ano. Olha Isso só. não quer dizer que vai ocorrer o feminicídio ao longo desse ano ou no final desse ano. Sim. Mas se existe um aumento de tensão, um aumento de isolamento dessa mulher, um aumento de controle, isso é importante que observe, porque isso sim é um indicativo de que poderá haver um crime de feminicídio contra essa mulher. E se há também uma separação, aí vem a questão da perseguição, né? Ameaças mesmo de morte, né? Então tudo isso são sinais, não é, doutora? Todos esses são sinais, e são sinais muito importantes de serem observados, mas não necessariamente só na separação. Sim. Isso pode ocorrer, inclusive, se esse casal está junto. É claro que com a separação desse casal existe um risco muito maior. Muito maior. Né? Mas vocês que são da psicologia podem ter muito mais bagagem para falar sobre isso, mas diz que o estudo que foi feito sobre o ciclo da violência, que uma mulher ela precisa passar pelo menos 7 vezes pelo ciclo da violência para ela poder se libertar desse agressor. E muitas vezes, dentro desse ciclo da violência, pode ocorrer o feminicídio. Sim. É verdade. A segunda pergunta, Patrícia, 46 anos, né? Mulheres fortes também podem sofrer violência? Com toda certeza.
E Não é muito, não é pouco com não, né? toda Porque certeza. muitas vezes a armadura de uma mulher forte esconde ali tanto sofrimento, né? Tantas cicatrizes, né? É, como eu disse, a violência doméstica e familiar, ela é uma violência democrática. Ela Uhum. está em todas as camadas da sociedade, da mais rica à mais pobre, né? A questão é que a mulher que ela está numa classe social mais abastada, ela esconde isso melhor, né? Porque ela tem medo do que a família vai dizer, do que a sociedade vai dizer, do que os amigos vão falar, então ela esconde. Mas quantas mulheres, juíza, delegada, Sim. né, médicas, Policiais, policiais, muito Quantas recentemente, aquela perdem a policial vida? foi morta aqui no estado do Ceará, Isso, porque exatamente. vivia um ciclo de violência doméstica que possivelmente ninguém sabia, né? Então, com toda certeza, todas as mulheres elas podem passar por violência doméstica e E a familiar. violência não tem cara, Não tem cara. né? E a violência, ela não escolhe força também. Pode ser a mulher mais empoderada, a mais frágil, né? Então é importante ficar Com atentas. toda certeza. Vamos lá, Juliana, terceira e última pergunta. Juliana, 27 anos. Como denunciar sem se expor? Essa é uma pergunta importante, né? Eu sei que você vai colocar dados aí importantes, mas o que eu ouço no consultório de maior medo, preocupação, constrangimento de vazar essa denúncia, da pessoa sofrer, dos filhos ficarem sabendo, né? E até mesmo essa questão da sua própria vida custar, né? Então, fale um pouco como denunciar sem se expor, doutora. É uma pergunta assim muito importante, porque muitas mulheres deixam de denunciar justamente porque elas sentem medo. E a denúncia ela pode ser feita não somente pela mulher vítima de violência, mas por uma terceira pessoa. Inclusive, os últimos dados que foram trazidos é que denúncias trazidas por terceiros, elas tiveram um aumento exponencial, né? Então, hoje nós temos, graças a Deus, no nosso estado e no Brasil inteiro, equipamentos importantíssimos para que essas mulheres possam denunciar. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, ela tem Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia da Mulher. Ah, mas essa mulher ela não quer ir até a delegacia para fazer o registro da ocorrência. Hoje, no estado do Ceará, nós já temos a possibilidade de fazer o registro da ocorrência e pedir medida protetiva através da internet. Olha Você aí. faz um boletim de ocorrência online e já faz o requerimento das medidas protetivas, né? Nós temos o 180, nós temos o 181, que é o Disque Denúncia, a Isso. Polícia Militar, né, que tem um grupo de apoio às mulheres vítimas de violência. Nós temos a Procuradoria Especial da Mulher. Todos esses equipamentos, eles oferecem atendimento psicológico, atendimento social, atendimento jurídico, gratuitamente, e também pode fazer esse atendimento online. Então, essa mulher não precisa nem se deslocar da sua casa para poder ir até o equipamento Sim. fazer, né, pedir ajuda, pedir socorro, fazer essa Proteção, denúncia, né? pedir Medidas proteção. protetivas. Né? E nós temos profissionais qualificados e capacitados para fazer essa escuta que é importante. É muito importante essa mulher se sentir ouvida. Muitas vezes essa mulher ela precisa e ela quer ser ouvida, Sim, sim. né? Então, ela pode procurar esse serviço, ele é completamente gratuito, pode ser feito tanto presencial quanto online, né? Muitas vezes essa mulher tem medo de sair de casa para poder procurar algum desses equipamentos. Então, aqui no nosso estado, nós já temos muitos equipamentos desses. E no interior também, tem as casas da mulher cearense, Casa da Mulher Brasileira, tem Procuradoria Especial da Mulher, o próprio Ministério Público, ele também tem um núcleo especializado para a escuta de mulheres que estão em situação de violência e de vulnerabilidade. Sim. Então, nós temos, assim, graças a Deus, no nosso estado, uma gama de equipamentos que pode ajudar mulheres em situação de violência. Maravilha. Olha aí, mulher, a sua voz pode, a partir de agora, aparecer, né? Então, assim, vamos dar voz. Quando uma mulher fala, várias outras se levantam. Então, você pode ser a voz de várias outras mulheres. Não aceite e não esteja nesse lugar.
né? Quando a gente se cala, quando a mulher se cala, você está favorecendo esse comportamento, você está potencializando o comportamento do agressor, né? E o nosso objetivo é de paz, né? De melhorar ainda mais o mundo, né? De levar informação para a sociedade, né? Nós não estamos aqui falando para ter divergências, né? Para existir conflitos, separações, muito pelo contrário, né? Sim. Para que a mulher possa se resguardar, fazer a manutenção da vida dela, uma vida saudável, né? Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mas também manter o seu entorno saudável, né, doutora? Então, procure ajuda, você não está sozinha, e quando você procura ajuda, é o que te falei, quando você procura ajuda, várias outras mulheres você está ajudando e dando voz a essas mulheres. Pois fiquem aí que nós vamos voltar já já para o encerramento. Doutora, muito obrigada. Sou eu quem Foi agradece incrível. o convite. É muito bom. E essa sua última fala, eu só queria reforçar. Sim. A subnotificação, ela reforça o agravamento da violência contra a mulher. Então, denunciem, não se calem, vocês têm equipamentos que podem lhe ajudar, vocês têm profissionais que podem lhe ajudar. Não se calem, denunciem. A violência doméstica mata. E mata e fere outras pessoas no seu entorno, né? Feridas que não tem como curar, que é uma ferida emocional, né? Das pessoas que perdem, né, alguém que você ama, é muito difícil. Mas é isso aí, gente. Vamos falar mais sobre isso. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Encerramos o nosso 21º programa Imersão na Educação e Saúde com Profissionais de Sucesso. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje nós conversamos com a psicóloga Eliana Moreira, onde trouxe a fala em que a mulher precisa se cuidar, a mulher precisa se defender, a mulher precisa ter voz. E também a advogada Catarina Clares, que trouxe a lei como proteção, como medida de vida para as nossas mulheres. Então, assista o programa e se você perder, tem reprise no sábado. E depois você pode assistir também lá no YouTube. Fique ligado.